tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro sensacional do J.R.R. Tolkien, compilado, é claro, por Christopher Tolkien, né? Os Filhos de Húrin. E que livro sensacional, gente! Eu não sei nem por onde começar, porque é assim uma aula, uma verdadeira aula de criação de personagens, de desenvolvimento de arco de personagens, uma narrativa deliciosa, que assim te encanta, do começo ao fim você não consegue parar de ler, porque é uma narrativa envolvente, a escolha de palavras. Eu vou ler até uns trechos para vocês terem noção do que eu estou falando. Assim, a escolha das palavras são frases fortes, bem pensadas. Você percebe que assim ele teve todo um cuidado de pensar nas frases, pensar nas palavras para criar um determinado clima, para te envolver na história. E, gente, é sensacional, é tudo perfeito nesse livro. A história, os personagens, a narrativa, os personagens são complexos, todos eles são personagens esféricos, ou seja, todos complexos. E cada um tem o seu desenvolvimento, são personagens que crescem, são personagens que vão aprendendo, vão demonstrando ali cada um a sua importância na narrativa, porque cada um tem a sua importância na narrativa, por menor que seja o personagem, eles têm uma importância e sabe, todo personagem ali deixa a sua marquinha, por menor que seja, e são bem desenvolvidos. Você acredita nesses personagens, você se sente ali junto com eles, você sente as dúvidas, você sente as dores, os medos, os sofrimentos, os dilemas dos personagens, porque esse livro vai trabalhar muito isso, a dor, o dilema, a questão das escolhas, questão do destino, né? Nós vamos ver quando entrarmos na história. Então, assim, cara, o show é perfeito, assim, eu me encantei com a obra, apesar de ser, da narrativa ser tão gostosa, tão fluida, mas assim, a narrativa é pesada, a história é pesada, pesadíssima, mas é gostoso de se ler, de se acompanhar, você se importa com os personagens, é por isso que tem esse peso. Por quê? Porque a gente consegue acreditar neles, a gente consegue se apegar a eles, né? Então, tudo que acontece com eles, a gente sente, né? E assim, é incrível, incrível. É muito bom, é uma experiência maravilhosa. Esse livro provoca todo tipo de experiência, gente, porque é sensacional, sensacional. Então, esses personagens todos são assim, bem construídos, esféricos, cada um tem a sua importância, o seu desenvolvimento, né, na obra, e tudo se conecta, inclusive, né? Os acontecimentos dessa história aqui se passam um pouco depois da história de Beren e Lúthien, né? Que eu já contei, inclusive, aí num vídeo anterior. Então foi muito bom eu ter lido logo na sequência, porque é muito interessante. Alguns personagens estão aqui também. Então, a história é completamente diferente, não tem nada a ver, mas assim, está tudo ali no mesmo universo. E o que me faz pensar que, inclusive, eu vou ter que ler, né, futuramente, O Senhor dos Anéis. Eu vou ter que ler tudo de novo, O Senhor dos Anéis, porque tem muita coisa aqui que é, assim, por cima citado no Senhor dos Anéis ali e tal. É citado, mencionado ali por cima. Alguns heróis, como a própria Lúthien, o Beren, tem uma menção, se eu não me engano, tem uma menção ali a Húrin. Mas assim, não é trabalhado. Então agora que eu sei, agora que eu conheço a história, e agora eu sei que as coisas se conectam, como tudo ali, todo aquele ambiente foi sendo criado, né? Então eu acho interessante até ler novamente, eu acho que a experiência vai ser até outra, né? Mas assim, é muito bom. E gente, que livro sensacional, que personagens maravilhosos. Só que assim, é uma verdadeira tragédia, é uma tragédia atrás da outra. E qual a sensação que essa narrativa aqui te provoca, né? A gente vai se sentir... Sabe quando você tem... Muitas vezes a gente se sente assim. Quando você vê um filme e você vê aquele personagem, ele vai abrir uma porta.
Ele não sabe, mas você sabe que atrás daquela porta, por exemplo, tem um assassino ali com uma faca. E o personagem vai abrir aquela porta. Você diz, não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não tome essa decisão, não faça isso. E porque você se preocupa com aquele personagem, né? Você se importa, é o personagem principal, ou é um personagem carismático, você se importa com ele, e de repente ele está ali abrindo aquela porta, você não faça isso. Dá vontade de você gritar, não! Né? E não faz isso. É o que vai acontecer aqui. E é cruel. A gente vai se sentir assim, na mesma agonia do próprio personagem. O que o autor faz aqui, gente, é exatamente o que acontece com o Húrin. Né? Um personagem que, na verdade, ele vai ficar ali sentado numa cadeirinha, numa montanha, aprisionado ali pelo Lorde das Trevas ali, né? E vendo, somente vendo a desgraça acontecer na família dele, e sem poder fazer absolutamente nada, sem poder se mexer. Ele vai ficar ali preso, é uma espécie de encantamento, que ele vai ficar preso ali, e através dos olhos ali do Morgoth, acho que é isso mesmo, né, do senhor ali do mal, ele vai só ver a destruição ali da sua família, sem poder fazer nada, preso, né, vendo ali imagens sendo refletidas ali na mente dele, como se tivesse ali um grande telão ali na frente dele, mostrando somente a desgraça acontecendo e ele não poder fazer nada. E a gente se sente assim também, não faz, não. Mas você sabe que vai dar ruim, você sabe que vai dar tudo ruim do começo ao fim, e dá tudo ruim, mas você se sente preso, e você quer gritar, você quer ajudar, você quer falar, não faça isso, não tome essa decisão, não tome essa escolha, não fuja, não case com essa mulher, não faz isso, e você fica agoniado. A sensação é essa. É horrível, é angustiante, mas é delicioso de se acompanhar, gente, o desenvolvimento de cada um desses personagens. É fantástico, eu não tenho o que dizer, sabe? Nossa, é a perfeição, realmente ali é uma aula mesmo de desenvolvimento. Vamos diretamente à história. Tudo começa então quando Húrin, ele não é exatamente o personagem principal, né, da história, mas ele tem uma importância muito grande, porque Húrin, desde quando ele era pequenininho ali, né, ele e o irmão descobriram por acaso, enquanto eles estavam ali passeando, descobriram uma entrada e eles acabaram entrando no reino ali dos elfos. E não é qualquer mortal que entra no mundo dos elfos, porque é meio que protegido por magia, é meio que escondido. Os elfos, eles são seres diferentes, eles são seres, né, superiores, são seres imortais, são seres quase angelicais, e seres assim de uma alta moral, que não se contaminam, não se misturam, principalmente com humanos, né, mortais. Então havia ali um grande preconceito, né, mortais que na visão deles ali eram traidores, enfim, e não se podia confiar em um mortal, e justamente o mortal morre, né, e eles não, e enfim, então havia meio que esse preconceito aí. Mas eles então entram ali nesse reino, eles passam um bom tempo ali, eles são muito bem recebidos pelo rei élfico ali dessa região, e são bem recebidos, mas eles guardam essa experiência para si. Essa experiência vai ser muito importante. O tempo naturalmente vai passar, o Húrin vai crescer, vai se casar com uma mulher. Aí que tá o interessante. Essa mulher, ela é parenta, sabe de quem? Do Beren, né? O Beren, que é aquele homem mortal, né, que se casou com a Lúthien, que é uma elfa, né, da história anterior ali. Então ela é uma parenta ali do Beren. E então, casou-se com essa mulher, tal. Teve uma filhinha, que teve um filho, que é o Túrin, e teve também uma filhinha. Essa filhinha veio a falecer. E aí foi o primeiro baque na vida do Túrin, porque ele era super apegado a essa irmã, né? Ela morreu de uma febre, uma doença ali, né? E aí ele já começou a descobrir o lado ruim da vida, né?
a morte, a dor, o luto, e, enfim, acabou-se a alegria da casa, enfim, porque aquela menininha era tudo para ele, né? Era tudo pro Túrin. E de modo que vai passar o tempo, o Túrin vai crescer e tudo mais. Vai estourar, só para agilizar aqui a história, vai estourar uma guerra, Húrin vai participar dessa guerra e ele vai embora, né? E deixa ali a mulher, né, com o Túrin, o seu filho, e deixa essa mulher grávida. E, né, só que quando ele vai para a guerra, ele não sabe que ela está grávida. E aí o que vai acontecer? Eles se despedem, só para você ver que bonitinho, gente. A forma, a narrativa, a escolha das palavras, olha que bonito. Então eles se despedem, né? Ó, então Morwen, que é a esposa, a mulher, né? Morwen se despediu de Húrin sem lágrimas e prometeu: guardarei o que deixas aos meus cuidados, tanto aquilo que é quanto aquilo que será. Ou seja, ela está grávida, né? E Húrin lhe respondeu: adeus, senhora de Dor-lómin. Agora cavalgamos com a maior esperança que já conhecemos. Vamos acreditar que nesse solstício de inverno o banquete há de ser mais alegre do que em todos os nossos anos até agora, e seguido por uma primavera sem temor. Então, por aí vai. Gente, é muito lindo. Mas Morwen e Túrin ficaram imóveis diante das portas até escutarem muito de longe o débil chamado de uma única trompa ao vento, né? Era a trompa chamando ali o Húrin para a guerra. Húrin ultrapassara o alto do morro, além do qual não podia mais ver sua casa, e assim ele foi. E aí tá. Eu não falei da edição, né, gente? Olha que edição linda, belíssima. Aqui nós temos o Túrin na capa. Que coisa belíssima. Olha. Aqui nós temos o Húrin indo para a guerra. Pois bem, ele vai. Ali ele é preso. Enfim, pelo Senhor das Trevas aí, pelo Morgoth. E o Morgoth, então, vai aprisioná-lo e vai dizer: olha, eu sei que você é amigo do rei élfico lá, e eu quero essa entrada, me leve até lá, porque eu sei que você sabe o caminho. E disse: eu não vou dizer, jamais eu trairia, ele é meu amigo, e eu não vou falar, e enfim. Aí olha só o que ele vai dizer. O Morgoth então vai prender o Húrin, vai lançar uma maldição brava sobre ele, e dizer que toda a família dele será amaldiçoada se ele não disser, enquanto ele não disser como que se faz, né, para chegar a esse rei élfico aí. Olha só. Mas sobre todos os que amas, meu pensamento há de pesar como uma nuvem de perdição, e há de rebaixar-os à treva e ao desespero. Aonde quer que vão, o mal surgirá. Quando quer que falem, as suas palavras hão de trazer mau conselho. O que quer que façam, há de se voltar contra eles. Hão de morrer sem esperança, amaldiçoando ao mesmo tempo a vida e a morte. Gente, que espetáculo, tudo assim, a narrativa, olha que forte, né, as palavras, a escolha das palavras, a narrativa em si, gente, muito gostosa, muito envolvente, é genial. Aí olha só, agora fica aí sentado, ordenou Morgoth, e contempla as terras onde o mal e o desespero hão de acometer os que me entregaste, pois ousaste escarnecer-me e puseste em dúvida o poder de Melkor, mestre dos destinos de Arda. Portanto, com meus olhos hás de ver, e com os meus ouvidos hás de ouvir, e nada há de te ficar oculto, e nada ele poderia fazer. Então ele ali ficou preso, né? Nós temos o Húrin, ficou ali sentado ali em cima de um monte, uma cadeirinha, só vendo a desgraça acontecer, porque a partir daqui, gente, vai ser desgraceira atrás de desgraceira. É impressionante. É tudo isso mesmo que o Morgoth falou aqui, olha, o negócio vai pesar uma nuvem preta aí sobre toda a sua casa, toda a sua família, e você vai ficar aqui amarrado, você vai ver com os meus olhos a desgraça acontecendo, mas você não vai poder fazer nada. E é bem isso que acontece. E desde o começo você já sabe, gente, vai dar tudo muito ruim, tudo. O que vai acontecer então? Ele vai ficar ali preso simplesmente por um bom tempo, ou melhor, ele vai ficar ali amarrado em cima dessa montanha, numa cadeira, só vendo ali a tragédia.
E como ele não volta para casa, o que vai acontecer? A família vai pensar, pô, ele tombou na guerra, né? Ele voltou, ele morreu, alguma coisa assim, e enfim, a guerra foi perdida e ele morreu aí no meio dessa guerra, e agora? Húrin morreu. A esposa dele, então, toma uma decisão. Porque a partir do momento em que, se ele morreu e se a guerra foi perdida, obviamente eles vão ser o quê? Dominados. Dominados por esse povo aí, e vão ser o quê também? Escravizados. A mãe, né, do Túrin, a Morwen, ela então vai ter uma ideia maravilhosa. Lembra que ela é parenta do Beren? Então, assim, meio que por tabela, ela conhece. Lembra lá o rei Thingol, né? O rei lá que mandou, justamente o rei que mandou o Beren pegar uma Silmaril lá da coroa do rei lá. Então, o que acontece? Eu não tenho escolha, eu vou ter que pedir ajuda, eu vou ter que me humilhar, digamos assim. Eu vou ter que pedir ajuda ali para o elfo, né? Para o rei élfico. E eu creio que o Túrin não sabia nada dessa história, né? Mas ela vai mandar, então, o Túrin, vai dizer, ela, filho, vai, procura abrigo lá na casa do rei Thingol, e ele vai ter que te ajudar, né? Né, eu sou parenta dele e tudo mais, né? Do Beren é, né? A filha dele é casada com o Beren, então, assim, procure ajuda lá, ele vai... De alguma forma ele vai te ajudar. Busque abrigo lá, pelo menos até tudo passar, até passar o perigo de escravidão e tudo mais, e enfim, e nisso ela grávida, né? Então vai mandar ele embora. Só que o Húrin, ele ainda era pré-adolescente, né? Ele ainda não era um homem formado, então nisso ele vai ter medo, ele vai dizer... Sozinho? Não, imagina, eu não vou te largar aqui sozinho no meio da guerra, e enfim. Mas ela vai dizer, vai, deixa pra lá, vai, não se importa. Se lamentares, se você chorar, porque ele começou a chorar, se lamentares, outras coisas te encontrarão primeiro, assegurou Morwen. Mas eu sei aonde vais, e se lá chegares e lá ficares, lá te encontrarei, caso possa ir, né? Pois estou te enviando ao rei Thingol em Doriath. E não preferes ser hóspede de um rei a ser escravo? Não sei, disse Túrin, eu não sei o que é um escravo. Estou te mandando para longe para que não tenhas de aprender isso, respondeu Morwen. Então pôs Túrin diante de si, olhou nos olhos como se estivesse tentando decifrar ali algum enigma. É duro, Túrin, meu filho, confessou por fim. Não é duro apenas para ti. Nesses dias malignos, é um peso para mim julgar o que é melhor fazer, mas faço o que penso estar certo. Senão por qual outro motivo haveria de me separar da coisa mais preciosa que me resta? Não falaram mais nisso, e Túrin ficou aflito e confuso, e ele não sabia o que fazer. Ele foi procurar conselho lá para um rapaz que era grande amigo dele, falou, eu não entendo o que minha mãe está querendo e por quê, né? Ele não entendia direito nem sequer o que era escravidão, ele não tinha noção do perigo do que podia acontecer, que se essa guerra fosse perdida, eles seriam dominados e seriam escravizados. E aí, vai. Então, aí ele começou a sentir as dores, sentir o peso da guerra, a desgraça que a guerra faz, a destruição, ter que se separar da mãe, a irmãzinha já tinha morrido, o pai que tinha sumido na guerra, morreu na guerra provavelmente, então ele já estava assim, sabe, já estava calejado já da vida, né? Ainda muito jovem. Então ele, tá bom, eu vou. E ele foi procurar então o rei Thingol, e quando chega lá, ele é bem recebido, até. Com exceção de um homem da corte, um conselheiro do rei, que ele vai zombar, vai fazer cara feia ali pro Túrin, e por causa, justamente como eu falei, né, dessa rincha que os elfos têm com os homens, né, com os humanos, esse preconceito. Então ele vai dizer na cara mesmo ali, para todo mundo ali e na frente do Túrin, mas nós já abrimos as portas aqui do nosso reino para um homem, para um mero mortal, para o Beren e não sei o quê, e agora estamos abrindo as portas de novo para esse homem, que mal ele pode acabar nos trazendo, né? Porque nada de bom vem dos homens, e por que a gente está aceitando isso? Um Hellis mortal no nosso reino, tipo, contaminando novamente o nosso reino.
E, enfim, ele começou a zombar, a falar mal tipo, sabe, quando xinga a mãe, né, quando xinga a família, o bicho pega. E aí ele se sentiu extremamente ofendido, Túrin ficou revoltadíssimo, só que aí ele tomou uma atitude errada, e já começa aí as desgraças, porque, infelizmente, o rei não estava em casa nesse momento, quando isso tudo aconteceu. O elfo errou? Errou. Foi um babaca? Foi. Mas o que o Túrin fez? Ele humilhou esse cara, humilhou mesmo, tipo, bateu nele, tirou a roupa dele, deu uma espadada na bunda dele, literalmente, e disse, corre que eu vou te caçar, né, tipo assim, que nem um animal. E esse elfo saiu correndo realmente, ou seja, totalmente humilhado, totalmente, sabe, ele errou, né, e saiu atrás, e o elfo saiu correndo porque pensa, meu Deus, esse cara tá louco, né, é um psicopata, ele vai me matar, gente, o que é isso? E realmente, nessa perseguição aí, o cara correu, ele só queria realmente humilhar, né? Mesmo assim foi uma atitude errada, mas ele queria humilhar mesmo esse elfo aí, por causa do que ele falou. Mas nessa corrida, nessa que ele foge, pensa que o cara tá louco mesmo, isso que o elfo foge, ele vai pular de um lugar para outro, havia um precipício ali, ele meio que calcula errado e cai, e morre. E o que acontece? O Túrin fala, bom, a besta morreu, né? A culpa não é minha, né? Morreu e, enfim, não posso fazer nada. Né? Apesar de que foi tudo... se não tivesse sido aí esse mau temperamento, digamos assim, do Túrin. Então, ele tem esse temperamento, ele é impulsivo, ele toma atitudes erradas o tempo todo, nós vamos dizer que ele vai fazer besteira atrás de besteira. Então, a primeira besteira já é essa, né? Humilhar o elfo, segunda besteira, o elfo já morre ali praticamente por culpa dele. Então ali uma briga, os elfos pegam o Túrin e agora você vai ter que ser julgado, porque você matou um oficial do rei. E vamos esperar o rei chegar para ver o que ele vai falar. Então, mas olha, ele começou, ele mereceu, vocês viram o que ele falou de mim, e não sei o que. E aí outro, não, mas isso não é motivo, né, para você matar, agir dessa forma. Não, mas eu não matei, não foi culpa minha, eu só queria humilhar e tal. E aí vai ficar essa discussão, essa briga. Agora vamos esperar o rei chegar. O que o nosso querido Túrin diz? Não, eu não vou esperar o rei chegar. Sabe por quê? Porque vocês tudo aqui estão contra mim, isso aqui é um complô. O rei, quando chegar, é claro que ele vai ficar do lado do oficial dele, senão por que ele colocaria? Esse rei aí, ele não me ama, ele não tá nem aí comigo, ele não vai se importar comigo, por que ele colocou então um oficial tão imbecil? Por que ele acreditou tanto em um cara tão imbecil? Obviamente que ele vai puxar a sardinha pro lado do outro e eu vou ser condenado, sabe lá o que ele vai fazer comigo? Eu vou me mandar daqui, eu vou fugir. Então, mais uma decisão errada, mais uma besteira que esse cara faz, ele foge. E no que ele foge, então, o rei volta, tem toda aquela situação, mas ele é um rei muito sábio, muito justo, ele vai entender que esse oficial dele errou, e que se tivesse vivo, e na verdade a gente vai descobrir que ele estava vivo, tudo bem, o rei haveria de tirá-lo da posição ali dele, né, de oficial, mas também daria ali uma certa punição ali pro Túrin. Apesar de que, né, ele era justo, ele estava querendo entender a situação, tudo que aconteceu. Mas aí, a partir do momento que ele fugiu e em rebeldia, ele não quer se submeter, veja bem, ele não quer se submeter à minha justiça, à minha decisão, eu não posso fazer nada. Então, o cara foge e ele se torna um proscrito. E ele vai, então, achar um bando de guerreiros ali, todos proscritos, todos com seus problemas, que vêm de lugares diferentes ali e tal. E nesse bando aí tem um líder. Ele vai tanto fazer, que ele vai tomar, digamos assim, o lugar desse líder, vai tomar a liderança desse bando. E ele vai crescendo cada vez mais. Só que para onde ele vai causar desgraça, vai causar tragédia, vai causar a queda de um determinado lugar, uma determinada cidade ali onde ele chegar. Gente, quem se aproxima desse cara, meu Deus, né, tá lascado.
porque, olha, é só desgraça. Quem se aproxima dele se dá mal. Ele mata um amigo pensando que é um inimigo. Muitas coisas ele faz até sem querer, né? Mas assim, é uma tragédia atrás da outra, uma besteira atrás da outra, decisões erradas atrás da outra, seja deliberadamente ou não. E olha, vou dizer, viu? Que tragédia. Então, por onde ele vai, ele causa destruição. E ele chega até a pensar em onde ele vai. Às vezes ele vai mudando de nome, não é? Porque assim, para que ninguém saiba, não reconheça, não encontre. Até porque o rei mandou pessoas atrás dele, né? Para buscá-lo, levá-lo de volta ao reino, porque o rei sentia que o Túrin era a responsabilidade dele, né? Ele foi mandado lá para quê? Para ficar, né, em segurança. E de repente o cara some e tá por aí no mundo. E, enfim. Mas por onde ele vai, ele vai mudando de nome ali. Como se isso fosse, tipo, afastar a maldição, né? Mas tem até uma frase muito bonita aqui que um personagem vai dizer: a maldição não está no teu nome, está em ti, né? Então, assim, como que querendo fugir do seu destino, como que querendo, sabe, mudar de nome, mudar de, sabe, personalidade, para tentar afastar um mal, para tentar mascarar alguma coisa ruim, e não funciona. A gente é muito interessante, trabalha tão bem, tantas questões, tantas coisinhas, mas é fantástico, é lindo. Nisso, as notícias demoram, né? Demoram para chegar ali, e a Morning, a mãe do Túrin, ela está lá na casinha. Nisso, a menina já nasceu. Quando o Túrin saiu de casa, a irmãzinha dele ainda não havia nascido. Ele não sabia nem se era menino ou menina, né? A criança não havia nascido ainda. Então, era uma menina. E quando o tempo passou, a Morwen falou: bom, o bicho tá pegando aqui. Porque ela tava meio que escondida. Ela mandou o Túrin e ficou. Ela ficou pra, tipo, cuidar da casa. Cuidar ali tentar proteger de alguma forma os bens da família, né? A terra da família. Se alguém quisesse invadir, se alguém, sabe, quisesse levá-las como escrava ou qualquer coisa, mas ela estava de uma forma tentando proteger, ela estava meio que morando escondida ali, de uma certa forma. E o tempo vai passar e ela vai dizer: bom, eu vou atrás desse rei aí, porque tá insustentável viver aqui. Ela já não tinha mais comida, tava difícil viver ali. E ela mesma, então, com a sua filhinha, foi até o reino desse rei Thingol. E quando chegou lá, ela descobriu tudo, que o filho dela tinha fugido e que não sei o que. Ela ficou pistola, ela ficou doida com o rei, né? E disse: poxa, eu mandei meu filho aqui para deixá-lo em segurança. E acontece isso, você não conseguiu cuidar do meu filho e tal, e você não quer me ajudar, e ela consegue. Ela é muito dura com o rei nesse momento, mas o rei entende tal, tudo que ela passou, mas eu acho assim, ela foi muito dura, falou coisas pesadíssimas ali pro rei, na verdade. E não, eu vou atrás do meu filho. O rei tenta impedir, diz: não, você não vai de forma alguma, e enfim. Pois ela foge e vai atrás do filho dela, que nessas alturas já tá provocando desgraça para tudo quanto é lado. Já tem um bando formado, e onde ele vai, ele muda de nome, e enfim. A filha dela, que já tá maiorzinha, ela vai, já uma mocinha, né? Ela vai atrás também. Nesse meio tempo, nessa busca toda aí, o que vai acontecer? Elas vão ser atacadas, e o rei vai mandar também, os guardas vai mandar também bastante gente, bastante soldados ali atrás delas para protegê-las e tudo, mas vai haver um embate ali que não vai ter jeito. Elas vão ser atacadas, Morwen vai para um lado, some, não se sabe para onde ela vai, se perde, alguns morrem, e a menina, ela sofre um acidente também, e fica ali perdida também. E ela é encontrada por um bicho, por um animal estranho ali. Na verdade, acho que era um dragão. E esse dragão olha para ela. No momento em que ele olha para essa menina, ela perde totalmente assim a razão, né? Ela não se lembra mais de nada, não se lembra quem ela é, de onde ela veio, e enfim, ela não lembra mais de nada. E o que vai acontecer então? Os soldados que restaram voltam para o reino e vão dizer para o rei: olha,
as duas estão perdidas. Uma se perdeu, a gente não sabe o que aconteceu e, enfim, devem estar até mortas nesse momento. Então a gente não vai saber, não vai ter notícias da Maureen. E essa menina, então, ela, depois que ela teve sofreu aí esse ataque do dragão, e ela foi enfeitiçada por esse dragão, ela vai ser encontrada nua, atordoada, perdida, sem lembrar de mais nada quem ela é. E o que vai acontecer? Quem vai salvar ela é justamente alguém do bando ali, do Túrin. E ela é levada, então, até o Túrin, né? Ela passa um tempo ali, porque eles vão se apiedar da moça, né? E ela toda ali sem conseguir falar, sem conseguir se expressar, perdida, né? E ela, aos poucos ela vai recobrando, assim, a razão, aprendendo a falar, conseguindo falar, né, tal, mas se comunicar normalmente, mas sem ainda se lembrar quem ela é ou de onde ela veio. Né? Isso ela não vai conseguir se lembrar. Então, ela vai acabar ficando ali, vão dar um nome para ela. Esse carinha aí que a resgatou meio que se apaixona por ela, mas o Túrin, que ela não sabe que é o Túrin, né? Nessas alturas ele tem um outro nome. Ele vai se apaixonar por ela também, vai querer casar com ela. Mas esse rapazinho que tá afim dela vai até dizer, não case, não faça isso, né? Ele é meio esquisito, enfim. Mas não vai rolar e ela vai, mesmo assim, o Túrin a pede em casamento, ela se casa com ele e ele a engravida, o tempo passa e assim, sem saber que ela é a sua própria irmã. Gente, o bicho é doido, pesado, né? Aí o que acontece? Vai haver o Túrin vai sair para um embate, ela vai achar que ele está em perigo e ela vai atrás, assim, só para encurtar a história. Ela vai atrás para tentar ajudá-lo, né? Só que quando ela chega, ela vê que ele está ali caído, morto, e que na verdade ele atacou um dragão, matou um dragão. Então ela vai chegar lá, vai encontrar aquela situação, o Túrin morto e um dragão morto ali do seu lado, né? O Túrin matou o dragão, mas também morreu. E quando ela chega lá e grita o nome dele, e o dragão se desperta, né? Ele ainda não, ele estava quase morrendo, né? Mas ainda não estava morto. Então ele, finalmente você está aqui, contemple o seu marido. Então antes de morrer, o dragão ainda faz uma maldade, né? Ele revela quem ela é, que ela é a filha, né, do Húrin, e que, portanto, ela é irmã desse cara, que na verdade é Húrin, e que, portanto, era seu próprio irmão. Ela fica abismada com a notícia, o dragão morre, ela grávida e atordoada com tudo isso, se joga do penhasco e morre. Nisso, Túrin também se levanta, ele não estava morto, né? Tinha sofrido uma queda, estava desmaiado. Vendo toda essa tragédia também, para ele nada mais tem sentido, ele não quer saber mais de nada, não quer mais conquistar nada, para ele tudo acabou e não faz mais sentido, então ele também se mata, né? Se lança sobre a sua própria espada, aqui onde, né, nós vemos aqui a montanha, né? E ele então se mata e terrível, gente, desgraça atrás de desgraça. E aí a gente vai ver o que aconteceu com a Maureen, qual foi o final ali do próprio Húrin, né? Húrin que estava aprisionado ali, vendo o que o Morgoth fez com ele. Será que ele soltou? Depois de tudo isso, será que ele finalmente soltou o Húrin? Será que realmente o Húrin acabou dedurando ali, mostrando onde é que está a casa ali dos elfos? O que vai acontecer? Que mais falta de tragédia para acontecer nisso? Tem muita história ainda, muita coisa ainda para rolar. Quanta tragédia. Mas para você já tem noção, gente, de como essa história é pesada, mas muito, muito bem feita, muito bem narrada. E assim, gente, é maravilhoso, é genial, é genial, né? Então, a gente vê um homem ali preso,
né, impotente diante do mal que está acontecendo ali na sua própria casa, na sua própria família, uma tragédia atrás da outra. E a gente vê também o Túrin, que é um personagem impetuoso, não é totalmente mal. Eu não vejo ele como um personagem mau. Tanto que muita coisa que vai acontecer, inclusive, foi sem querer, né? Ele vai matar um grande amigo, o melhor amigo dele ali na batalha, um oficial ali que está com ele na batalha, um elfo. Ele vai matar esse cara pensando que é um inimigo, né? Ou seja, porque vai estar tudo escuro, ele vai matar esse cara, mas assim, sem querer. Mas, gente, é muita tragédia, é muita morte, muita coisa que acontece por causa desse rapaz. E ele, assim, pensa no cara pé frio, pensa no... Nossa, é muita tragédia. Quem chega perto dele realmente ali tá frito, porque só coisa ruim acontece. Esse cara, tipo assim, né, quebrou o espelho, tem 7 anos de azar. Gente, isso aí é elevado à máxima potência, porque é muito azar, é muito pé frio. Tudo que vai acontecer com ele. Mas ele é impetuoso, ele toma uma série de decisões erradas. Por exemplo, ele se casa com uma mulher. É claro que ele não sabia que era a própria irmã, mas ele se casou com essa moça, não sabia, ele não tem culpa. Mas foi uma desgraceira que aconteceu, tanto para ele quanto para a irmã. E enfim, é muito triste, é doloroso a gente ver. Mas ele é um personagem impetuoso, ele é um personagem complexo. E assim, a gente vai vê-lo tentando lutar contra isso. Ele sabe que ele atrai essas coisas ruins, ele sabe, tanto é que não, vou mudar de nome, para ver se as coisas mudam de repente, né? Enfim, mas é terrível, gente, é muito, é para você parar para pensar, para você refletir mesmo sobre as coisas da vida. Muitas vezes a gente se sente impotente diante de alguma coisa muito ruim, que não tem jeito de acontecer, sabe? Que você não vê perspectiva. O que você pode fazer diante de uma situação ruim? Você sente, chora? O que você faz com a sua atitude? Por exemplo, você tomar uma decisão errada diante de uma atitude, por exemplo, aquela situação lá com o elfo, a situação ali na casa do rei. Tudo bem, o Túrin, ele foi humilhado. De fato, ele né, foi humilhado, mas ele também humilhou o elfo, e esse cara morreu por causa dele. O que ele faz? Ele foge. Talvez se ele não tivesse fugido dali, né, tivesse esperado ali para ouvir a sentença do rei, o rei iria ouvir todos os lados, talvez tudo fosse tão diferente, e ele vai... Todas as decisões que ele vai tomando são assim, na impulsividade. Não, eu acho que, né, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele fugiu porque achava que o rei, né, iria desprezá-lo, não iria ouvi-lo pelo fato de ele ser um homem, enfim. Tantas coisas que vão acontecer por causa da impulsividade também. Tem muito disso aqui. A gente controlar os ímpetos, e não se permitir, sabe, criar essa casca por causa das mágoas da vida, por causa das coisas ruins que acontecem na vida, porque a gente vai ver que o Túrin sofreu muito também, sofreu muito na vida, desde pequeno, né? O primeiro baque ali foi a morte da irmãzinha, então ele sofreu muito, se tornou um homem muito duro, né? Quando a gente chega no final da obra, é totalmente diferente daquele jovenzinho puro, ingênuo, que não sabia nem o que era escravidão. E aí ele foi sabendo, foi descobrindo tudo da pior forma possível. E enfim. Gente, é uma obra linda, maravilhosa. Você tem que ler pela história, pela narrativa, pela construção dos personagens, pela construção do clima, né? Pela construção. Tudo, gente. É muito bom. Então fica aí essa dica, Os Filhos de Húrin, do J.R.R. Tolkien. Ali, que teve esse texto aí compilado, né, pelo seu filho Christopher Tolkien, porque esse logicamente é um texto póstumo, né, que tem em Silmarillion, tem essa história também, de uma forma bem reduzida, só assim por cima, né, e aqui a gente tem um texto completo, compilado, tudo que foi escrito a respeito da história dos Filhos de Húrin.
E então é uma obra maravilhosa, sensacional, com certeza. Eu amei, amei, amei. Assim, acho que me encantou mais, me chocou mais até do que a história de Beren e Lúthien. Porque se Beren e Lúthien é uma história bonita, de amor e tudo mais, a gente tem ali os seus problemas, a gente tem a aventura, a guerra, tem os perigos. Aqui a gente tem uma guerra, aqui é total, gente, aqui é só guerra e desgraça. Mas olha que forma maravilhosa, que narrativa maravilhosa, né? E espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho disso, né? Só para vocês terem realmente a noção do quão é bem escrito e bem narrada essa história. Então fica aí a minha dica e até a próxima.